Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão de concurso voltada para o assunto de crase, uma questão que, pelo menos de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução, pelo menos para o candidato que dominar bem o assunto. Nesse caso, a questão é de extrema facilidade e esse candidato vai poder sacar o gabarito da questão o quanto antes e com isso vai ter a vantagem de ter mais tempo de sobra para o resto da prova. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação para fazer sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever, de preferência através dos comentários, mas se preferirem, também podem nos escrever através da nossa fanpage do Facebook. E quem estiver gostando da videoaula, pode ir deixando o like. E quem tiver qualquer dúvida a respeito da matéria, também pode nos escrever. Nessa aula, o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua portuguesa para os concursandos em geral. Vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de crase. Se você não dominar esse assunto, sugerimos que assista a nossa aula que nós estamos indicando na descrição da videoaula. Isso porque o candidato que dominar bem o assunto vai poder sacar o gabarito sem demandar muito tempo e com isso vai sobrar mais tempo para resolver o resto da prova. Vamos entender. Segue um quadro. Câmara Municipal de Itupeva, Técnico Legislativo, Assistente Geral 2025. Assinale a alternativa em que a crase ou sua omissão foi empregada de forma incorreta. A. Não contei a ela a verdade, pois sabia que não entenderia. B. Fique à distância de 50 metros. C. Ele passava horas a pensar sobre as decisões que precisava tomar. D. Fui a São Paulo no mês passado. E. Não retornei à casa do meu avô depois de sua morte. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. A pergunta do enunciado é: em qual das alternativas ocorreu uma omissão ou uso incorreto da crase? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão e, inevitavelmente, vai ler as alternativas na ordem em que forem apresentadas. Se esse candidato dominar bem o assunto de crase, já vai encontrar na primeira dessas alternativas um caso de uso proibido de crase, já que não existe acraseado antes de pronome pessoal. Isso vai conduzir essa alternativa à condição de gabarito, já que o enunciado pede o uso incorreto da crase. Como que essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, sugerimos por enquanto apenas marcar uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julguemos ser o gabarito. E nós poderemos até já ler as outras alternativas para percebermos que nenhuma delas contém um uso indevido da crase. Mas o ideal também é conferirmos isso no momento em que
nós estivermos resolvendo mesmo a questão, para poder ter certeza do gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Como nós já dissemos, a frase da alternativa A contém um caso de uso proibido da crase, que é antes de um pronome pessoal, de modo que essa alternativa se torna o gabarito da questão, já que o enunciado pede o uso incorreto da crase. Bem, para nós reforçarmos a matéria, vamos conferir o erro das outras alternativas. E vamos usar essas duas frases que estão no pé da tela para recordarmos uma coisa. Será que cada um dos ais dessas frases leva a crase? Para começar, que crase só existe antes de palavra feminina. Para sabermos se ocorre a crase, o macete é substituirmos a palavra seguinte por uma palavra equivalente no masculino. A crase só vai ocorrer quando a frase resultante contiver a contração ao no lugar do a da frase originária, como na primeira dessas duas frases, em que a frase originária precisa usar crase. E quando a frase resultante não contiver a contração ao, é porque na frase originária não ocorre a crase, como é o caso da segunda dessas frases. Vamos então usar esse macete para avaliarmos a alternativa B. Se nós substituirmos distância por espaço, a frase vai ficar como está em vermelho, de modo que a crase está correta, o que tira dessa alternativa a condição de gabarito. Agora vamos usar o mesmo macete para avaliarmos a alternativa E. Vamos substituir casa por lar. A frase vai ficar como está em vermelho, de modo que a crase está correta, então a alternativa perde a condição de gabarito. Vamos agora avaliar a alternativa C. O primeiro A dessa frase não leva crase. Trata-se de um caso proibido de crase. Não existe acraseado antes de verbo. Quanto ao segundo A, vamos usar aquele macete que nós acabamos de ensinar. Vamos substituir decisões por propósitos. Na frase resultante em vermelho, não aparece a contração ao, logo não ocorre a crase na frase originária. Então, a não ocorrência de crase nessa alternativa está correta. E a alternativa, por isso, perde a condição de gabarito, já que o enunciado pede o uso incorreto da crase. Bem, para avaliarmos a alternativa D, vamos ensinar mais um macete. Quando a frase se refere a ir a algum lugar, como nesses dois exemplos que estamos mostrando em vermelho, nós precisamos verificar como a frase ficaria se estivesse se referindo à volta. A frase de ida só vai ter crase se a frase da volta disser voltar da, como no primeiro caso. Se a frase da volta disser voltar de, o a da frase originária não leva a crase. Se quando eu volto, volto da, quando vou, craseio o a. Se quando eu volto, volto de, crase para que. Então, na frase da alternativa D, fui a São Paulo, a volta ficaria voltei de São Paulo. Então, não ocorreria a crase, como de fato está na alternativa. Então, se a omissão da crase está correta, a alternativa perde a condição de gabarito, já que o enunciado pergunta a alternativa em que o uso da crase está incorreto. Assim sendo, a alternativa A é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão de fácil resolução, que veio numa prova de 40 questões, sendo apenas uma das 15 questões de língua portuguesa. O resto da prova incluía matemática, raciocínio lógico, informática e conhecimentos específicos. Com apenas 3 horas
para fazer a prova inteira, inclusive marcar o cartão de respostas. Então, o ideal é que o candidato consiga sacar o gabarito de uma questão como essa que nós comentamos o quanto antes, para assim sobrar mais tempo para fazer o resto da prova, que estava cheia de questões mais difíceis. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão nos assistindo. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.